Evangelho de João, capítulo 3, o Senhor Jesus se encontra, ou melhor, uma pessoa procura o Senhor Jesus, né? E esse homem se chama Nicodemos. E esse homem era um homem mestre, judeu, conhecedor da palavra, do Antigo Testamento, religioso, muito religioso, né? E o Evangelho de João, capítulo 3, começa dizendo essa história assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, que significa mestre, né? Rabi, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então esse homem fariseu, né, religioso, conhecedor da lei, vai ter um encontro com Jesus à noite. Por que à noite, né? Ele tinha vergonha de ir durante o dia, porque ele conhecia muito, e a sua cultura e o comprometimento que ele tinha com a religiosidade o impedia de reconhecer que Jesus Cristo era uma pessoa diferenciada, era uma pessoa diferente, e que as palavras que ele falava eram palavras de vida, e que as atitudes que ele tinha eram atitudes que transmitiam graça, e que os sinais que ele fazia, nenhum outro mestre judaico fazia. Talvez alguns aqui não saibam, mas creio que a maioria saiba. Mas como Jesus levantou muitos outros líderes na época dele, antes e depois. Muitos outros homens levantaram, falando de coisas diferentes, fazendo até alguns milagres. Mas como Jesus, semelhante a ele, com a autoridade que ele tinha, com os sinais que ele fazia, pregando o evangelho que ele pregava, da forma como ele falava, não houve nenhum antes e nem depois. Por isso que esse homem conhecedor, chamado Nicodemos, teve a preocupação de ter esse encontro com Jesus. Ele foi à noite para que ninguém observasse. Disfarçadamente, um homem religioso sendo visto como um pregador, que não tinha lugar para ficar, né? Simples, totalmente desprendido de qualquer coisa, somente para fazer a vontade de Deus. Talvez poderia trazer algum constrangimento com um religioso tão importante, né? Mas ele chega. Ele reconhece que, vou ler de novo, né? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. E este de noite foi ter com Jesus. E lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Aqui na minha tradução de Deus, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí ele faz uma pergunta: por que Jesus vira para um homem religioso e diz, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que é nascer de novo, né? Ressurgir com uma nova postura, com uma nova convicção, com uma nova fé, com a cabeça diferente. O que Jesus estava falando para Nicodemos é o seguinte: olha só, Nicodemos, você conhece muito religião, você conhece muita da religiosidade, você até conhece as palavras, mas você precisa ter um recomeço, você precisa nascer de novo. É isso que Jesus estava falando para ele. Com todo o conhecimento que você tem, se você não se ressurgir, não vai adiantar nada. Tem que ter um recomeço na tua vida. A gente costuma dizer que quando uma pessoa é livre de um acidente de carro, ou a pessoa escapa de uma doença fatal, letal, a gente costuma dizer para ela: olha, você nasceu, o quê? Olha, pode comemorar teu aniversário, que Deus está te dando uma nova vida, uma nova chance. Isso quando a gente fala do corpo físico, quando uma pessoa sai de uma doença, de um acidente, de um assalto, de uma bala perdida, talvez designado para morrer. Agora você imagina, Jesus estava falando de algo muito acima do corpo físico. Estava falando da alma. Da alma. Aí é necessário você nascer de novo, Nicodemos. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Ah, mas eu já batizei quando era pequeno. Amém. Glória a Deus.
Mas a palavra diz que a gente tem que ter um novo recomeço. Reavaliar os nossos conceitos, como que está a nossa vida com Deus, nosso comprometimento. Não é como está a nossa vida com a igreja, seja ela o nome que for. Porque o dia que a igreja salvar alguém, eu quero te dizer que já vai ter bastante gente no céu. Mas como nem todos que estão dentro das igrejas verão o reino de Deus, ou o reino do céu de Deus já está vendo, né, que aqui na terra, muitos não verão, muitos líderes, muitas pessoas, muitos pregadores, muitos missionários, muitas religiões vão ter uma decepção muito grande. Porque a religião está acima daquele que é o Criador de todas as coisas. Então, para que nós não venhamos ter essa decepção, a gente não pode ser como Nicodemos era, apenas religioso. Ter a igreja, seja ela qual for, apenas como lugar para frequentar. Ou como um hospital, está doente, vai lá, faz o exame e vem embora. Ninguém gosta de morar no hospital, né? Mas na igreja a gente tem que ter prazer em estar lá. A igreja não pode ser um peso na vida da pessoa. E a igreja também não significa salvação. Porque a salvação é só por intermédio de Jesus. Não há outro. O próprio Senhor Jesus, ele fala sobre isso. Mas vai dizendo aqui, como pode um homem sendo velho nascer de novo? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Não. Claro que não. Não pode. O sábio Salomão, lá em Eclesiastes 11, ele diz, né? É um mistério os ossos de uma mulher se formar no seu ventre. Ninguém desvendou esse mistério até hoje. Como pode se formar ossos no ventre de uma mulher? Né? Também não tem como a pessoa voltar no ventre. Não tem como. Mas não é desse nascimento. Nicodemos, mais uma vez, se preocupa com a religiosidade. Ele pensava que era um ato físico. Mas não era. Era algo espiritual. Era algo da alma. É mudar conceitos, é se desprender da religião. E entender que não é... A palavra religião do latim, religare. Aquilo que aproxima o homem de Deus. Mas não era disso. Porque não adianta você estar no hospital e não ser tratado, diagnosticado. Mas quem dá a cura no hospital físico é o médico. E no campo espiritual não é um hospital. Não adianta ter um hospital com todos os equipamentos. Ou seja, as igrejas, as instituições religiosas terem tudo, mas não terem o médico. E graças a Deus que dentro da igreja a gente não compara o médico ao pastor, ao padre, ao líder. Não. Nós comparamos que somos servos e que o doutor se chama Jesus Cristo. O doutor da vida, aquele que venceu a morte. Por que não está na vida do homem, do líder da igreja, seja ele quem for? Porque esse homem não tem poder de ressuscitar, de sair debaixo da terra como Jesus fez, pelo poder do Espírito Santo. E de se entregar a si mesmo por amor, ainda que nós não merecêssemos. E essa palavra vai trazendo vida, porque uma confusão muito grande que existe é que as pessoas confundem a igreja com salvação. E se tem uma coisa que não tem nada a ver, é a igreja com vida com Deus. A igreja é um hospital. É onde tem o remédio. É onde tem a palavra, o abraço, a comunhão, o respeito, o carinho. É onde a gente busca o Senhor. É onde a gente aprende a perdoar. Conviver com pessoas diferentes, mesmo assim perdoar. Mas o dono da vida é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Então não pense que você, tendo o nome da igreja, frequentando uma igreja, uma paróquia ou qualquer outro lugar, você está salvo. Porque não é assim. Tem que ter mudança de vida. Nicodemos era um bom homem, mas não iria entrar no reino dos céus se não tivesse um encontro com o doutor da vida, com o Senhor dos senhores. E no final todo mundo sabe que Nicodemos e José de Arimateia foram aqueles que pegaram o corpo de Jesus e embalsamaram, e cuidaram, botaram ali os perfumes e cuidaram do corpo de Jesus após sua morte. Amém? Eu queria pedir aos irmãos que não conversassem, principalmente os membros da igreja. E aí a palavra vai dizendo aqui no versículo 5. Respondeu Jesus, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Agora sim, Jesus explica duas coisas importantes.
quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Amém, queridos? Importa nascer de novo. É lógico que o simbolismo é amplo aqui, né? Mas trazendo para o lado de hoje, nós poderíamos transformar essa palavra e dizer, importa nascer do Espírito, mas também da água. No livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, que é o Evangelho básico dos outros três, ele fala assim, ó, aquele que crê e for batizado será salvo. Por que que tem a sequência? Porque o batismo é uma exposição pública que você está abraçando a fé em Jesus. O batismo é uma exposição pública. Por isso que nós, agora sim vou falar o nome de uma igreja, por isso que nós da IMOB, da Igreja Metodista Ortodoxa no bairro do Engenho, como que a gente faz? Você batiza aqui. Aqui é a parte espiritual. E à noite você é recebido como membro da igreja. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Você faz o simbolismo espiritual, que você vai ser emergido, vai levantar para Cristo. Também não é a quantidade de água, embora muitos não gostem, né? Mas se você for batizado com 3 gotas d'água e você crê, amém, está batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não é no nome do pastor, não é no nome da igreja, amém. Não é a quantidade de água, tem base bíblica para os 12 batismos. Mas nós fazemos assim, que nós achamos que é mais bonito, mexe mais com o nosso emocional, e é importante também, nós também temos uma alma. Dentro do templo, em Atos 3, foram 3.000 batizados, não tinha batistério lá dentro, né? Jesus não foi batizado nem por imersão, nem por aspersão. Entrou na água e foi jogado um cântaro d'água na cabeça dele. Então quem está aqui que foi batizado com gotinha de água na cabeça, pode ter certeza que se foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no único Deus, e se você reconhece que tem vivido uma vida santa, é bênção para a tua vida, sem nenhum problema. Então, amados, nós vamos descer essas águas, e que cada candidato ao batismo saiba que você não está isento de cometer erros depois que você se batiza. A família às vezes vê a pessoa batizando, você não batizou? Como é que você está fazendo isso? Olha, queridos, eu quero dizer que a falha está na vida do ser humano. Não é bom errar, não é bom cometer erros, não é bom pecar, mas não significa que passando pelas águas você não vai cometer um erro. Aí entra a igreja, aí entra o hospital. A gente vai cuidar para te dar a dose certa de antibiótico. A gente vai cuidar para ministrar a palavra verdadeira para o teu coração. A gente vai cuidar para que você não viva apenas uma religiosidade. Porque durante muitos anos a religião matou pessoas em nome de Deus, destruiu pessoas em nome de Deus, fez um monte de coisa em nome de Deus que não tinha nada a ver com Deus. Mas graças a Deus nós estamos aqui para fazer exatamente o que o Senhor mandou a gente fazer. Como está lá no final do livro de Mateus, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Ele vai dizer, batizai, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batize, leve as águas, discipule. E esse é o cumprimento da igreja. Que o Senhor abençoe a vida de cada um que está aqui. Você que nos visita, que o Senhor te abençoe. Você que veio prestigiar um membro da família, que Deus abençoe a tua vida. Saiba que nós estamos aqui humildemente, reconhecendo que não é igreja e nem homem que leva a Jesus, mas é uma fé íntima, um comprometimento, um quebrantamento, uma vida diária de perdão, de misericórdia, de renúncia, por que não? De caráter, sim, mudança de postura, mudança de vida. Ficar socado dentro da igreja, ficar na mentira, no adultério, na fornicação, na blasfêmia, na falta de perdão, não ter misericórdia, ser mentiroso, ludibriar, enganar, pode batizar 200 vezes, vai ficar do mesmo jeito. Agora é uma luta para mudar. Lógico que tem coisas que você vai trabalhando e vai mudando aos poucos na tua vida. E eu tenho certeza que no lugar que você está, que a terra é fértil,
E muita gente pensa que fertilidade é só prosperidade. Não o é. Mas é fertilidade de palavra, de conhecimento, de verdade. E você vai tomar posse dessa palavra na tua vida e vai crescer naturalmente. Amém? Eu queria pedir que durante o batismo, amados, a gente tira foto, não tem problema nenhum. Mas fique ligado com Deus, em espírito de oração, porque é um ambiente espiritual. Esse local nós separamos para o Senhor. Não é mais a casa do irmão Zezé, é o ambiente espiritual. Amém? Então você fique ligado, pode glorificar o Senhor, pode se alegrar na presença do Senhor. Deixe Deus ministrar no teu coração, deixe Deus falar na sua vida. Medita um pouquinho, você que ainda não se decidiu pelo batismo. Pastor, eu batizei quando era pequeno, eu também, batizei de novo agora. Né? Jesus batizou com 30 anos. Para quem não sabe, foi circuncidado com 8 dias de idade. Está lá no livro de Lucas. Porque a circuncisão era o batismo do judeu. Ele cumpriu a lei com 8 dias de nascido. Mas quando chegou com 30 anos, já tendo conhecimento do que era certo e errado, ele foi lá e desceu as águas. E João Batista o batizou. Então, às vezes é necessário descer nas águas novamente. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe, que a alegria do Senhor esteja na vida de vocês. O pastor Rocha vai estar orando para que o Espírito Santo de Deus ali se movimente, traga paz, traga tranquilidade no teu coração, e que seja um batismo que o nome do Senhor venha a ser glorificado na tua vida e da tua família. Amém, queridos? Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Da minha vida. Glória a Deus! Que dos meus lábios eu possa ter uma dança, me encher de ti. Glória a Deus! Mas eu quero
O casal queria batizar juntos, irmão. Vivendo o compromisso do grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, de uma família, presença de Jesus, o Salvador. Há um doce Espírito aqui. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! E o Espírito te encherá de amor. Vem sobre nós, enche-nos com o teu poder. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, Jesus! Que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho. Que a Bíblia diz que eu tenho, que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho. Que a Bíblia diz que eu tenho, eu vou. Onde a Bíblia diz que eu sou, oceano do Espírito. E ali adorarei. Eu adorarei ao Deus da vida. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! O Espírito, contigo eu quero ir. Glória a Sopra em mim, meu tudo, Espírito, contigo eu quero ir. Glória a Deus! Nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Jesus, Espírito, sopra em mim. Está finalizando esse momento, né, tão especial, tão importante. Mas antes da gente finalizar, eu queria convidar você que nos visita, que sentiu desejo no seu coração, viver a vida de Cristo. Eu quero te convidar nessa hora a aceitar o Senhor Jesus
Para que você possa deixar Ele fazer morada no teu coração, encher o teu coração da paz, do amor, da alegria de Deus, que você possa sentir essa presença doce do Espírito Santo. Glória a Você Deus! sentiu o desejo no teu coração, sentiu tocado nessa manhã pelo Espírito Santo de Deus e deseja aceitar o Senhor Jesus. Eu queria que você estivesse nos procurando, em nome de Jesus, vindo aqui à frente conosco, em nome de Jesus, e nós vamos estar orando para finalizar esse momento tão especial nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.